Muitos donos de violões me perguntam por que o cavalete descola. Será que foi a tensão das cordas? Eu coloquei corda grossa demais. Eu deixei o violão afinado durante muito tempo. É porque eu guardei ele assim, eu guardei ele assado. Será que realmente algumas dessas questões influenciam para que o cavalete arranque, descole, quebre? Então fica aí nesse vídeo que eu vou te explicar. Tô aqui com esse violão, deixa eu ver que marca que é. Clave. É um violão brasileiro, até raro hoje em dia ter um violão fabricado no Brasil. Muito violão chega aqui com o cavalete arrancado. É mesmo, é? Aí vão alguns questionamentos que as pessoas normalmente têm sobre o que acontece com o cavalete que ele arranca. Guardar o violão afinado, arranca ou não arranca o cavalete? Bom, um dos motivos para o cavalete arrancar é a pressão das cordas, é óbvio. Porém, essa é a função do cavalete. Suportar a tensão das cordas e transferir a vibração das cordas para o tampo. Então, obviamente que isso não faz sentido eu ter que ficar desafinando o violão para guardá-lo, sendo que essa peça foi feita para suportar a tensão das cordas. O violão é para ficar afinado o tempo todo. Esse não é um motivo. Então, descartado. Você tem que deixar o seu violão afinado. Até porque o braço precisa acostumar com a tensão das cordas, para que o braço fique estabilizado com a tensão das cordas. Segundo motivo, usar o cordal, que é aquela peça de metal que põe aqui atrás. Algumas pessoas têm medo de o cavalete arrancar, porque começa a ver a deformação e ela fica com medo de o cavalete arrancar e coloca esse cordal aqui atrás. O que acontece com o cordal? Eu já fiz um vídeo aqui especificamente para cordal, mas eu vou dar uma leve esclarecida. O cordal, ele serve sim para suportar a tensão das cordas, mas a estrutura interna do instrumento foi feita para suportar essa pressão que é vinda aqui de trás. E quando se coloca um cordal em que a estrutura do violão não suporta essa tensão, o tampo afunda, ao invés de ir para cima, ele vai afundar. E isso pode ocasionar descolamento do cavalete, mesmo que a tensão total das cordas não esteja no cavalete. Porque o cavalete ele é uma madeira muito mais espessa e muito mais dura do que a madeira do tampo. Então, se o tampo começar a envergar demais, o cavalete não vai acompanhar, principalmente essa parte do meio aqui. Alguns modelos de instrumentos baratos também possuem uns parafusos. Você vai ver algumas marcas aqui para poder disfarçar os parafusos. Que esses parafusos são justamente uma previsão de deslocamento do cavalete, ou seja, a fábrica já está supondo que o cavalete vai descolar. Então ela vai e coloca esses parafusos. Resolve? Não. Quando o cavalete começa a descolar e ele possui esses parafusos, o tampo começa a deformar nos locais do parafuso. Aí fica sem volta. Não tem como nem você colar um novo cavalete, não tem como você fazer muita coisa não. Porque ele deforma nos pontos e fica como se fossem uns caroços aqui no tampo. Então, meu amigo, se você possui um violão, que fique esclarecido. O violão ele foi feito para ser guardado afinado e essa peça ela tem que ser colada para que dure até acabar. Ela tem que suportar a tensão das cordas. Eu até deixei aqui, eu estava fazendo a remoção, até porque esse tampo ele é um tampo laminado e há pedaços da lâmina saiu. Tá? Dá para colar ainda? Dá, suporta sim ainda a tensão. O ponto mais crítico é aqui no centro. Se no centro não ficar legal, se estiver faltando muito material aqui, se tiver um buraco muito longo, se tiver arrancado muita lasca, aí fica problemático. Ou vai ter que fazer um enxerto. Mas o que a fábrica não faz? É remover o acabamento de pintura. Porque quando eles pintam, eles colocam uma proteção aqui, mas essa proteção não foi muito bem posicionada. Então na hora que eles removem, fica aqui um resquício da falta de posição. Então na hora que eles medem aqui o cavalete, eles veem que o cavalete ficou em cima um pouquinho da tinta. Eles não removem essa tinta e colam por cima. E o que isso faz? Fica um espaço vazio entre a madeira e a pintura. Mesmo sendo mínimo, é o suficiente para que os cavaletes arranquem. Então é por isso que eu tenho muito trabalho de cavalete arrancado, porque as fábricas fazem isso para mim. Elas têm esse controle baixíssimo de qualidade sobre isso, até porque esse instrumento é um instrumento muito barato. E se eles fizerem isso, vai aumentar o tempo de produção e o instrumento vai ficar um pouquinho mais caro. E esse é um cuidado que aumenta muito a durabilidade do instrumento.
Se o cavalete descolar, sempre ocasiona nesses danos. Dano na pintura, tem um dano de pintura aqui, ó. Saiu uma lasca dessa pintura. Tem violões que descolam a lâmina mesmo. Uma lâmina sai da outra e não tem nem reparo. Tem reparo, mas custa muito caro, é mais fácil você comprar um instrumento novo. Então eu vou tirar esse resquício e vou colar o cavalete de novo. Depois eu mostro pra vocês. Essa é uma das maneiras que eu uso para poder colar cavalete. Esses grampos aqui eu já ensinei a fazer aqui no canal, então eu vou deixar o link desses grampos na descrição. Esse é um trabalho muito corriqueiro. Muitas fábricas deixam passar esse detalhe. E isso, cara, destrói o instrumento. O vídeo sobre cordal também eu estou deixando aí na descrição. Bom, eu trouxe esse outro exemplo. Isso aqui foi um violão que eu fiz e o cavalete quebrou. No caso aqui dá para perceber que danificou bastante o tampo, tirou bastante lasca. Eu tentei lixar para que o tampo ficasse liso novamente e eu pudesse colar outro cavalete. Infelizmente esse tampo já está muito fino e se eu remover mais material ele vai ficar fino demais e tem que trocar esse tampo e fazer um novo cavalete. Não é muito comum, mas acontece. E no caso ele rompeu e ele não descolou. Infelizmente aqui eu não poderia fazer nada. E aqui tem um outro exemplo. O cavalete está um pouco inclinado. Não sei se dá para ver, mas ele está um pouco inclinado. Essa inclinação é por causa da estrutura do tampo que não suporta a tensão das cordas. E a estrutura não suportou as cordas de aço. E o tampo começou a ceder. Isso faz com que o cavalete se deforme junto com o tampo. E à medida que o tampo vai deformando, o cavalete vai começando a descolar. Outro caso também é na escolha da madeira. A madeira que eu fiz esse cavalete aqui é um jacarandá. Então é uma madeira de alta densidade, madeira dura. Geralmente, em quase 90% dos casos, eu uso jacarandá. Esse aqui é um jacarandá. Esse aqui também é um jacarandá. Tem mais peças de jacarandá e de louro preto aqui. Louro preto eu vou usar geralmente violões de aço. Violões clássicos eu não uso. Geralmente eu uso ou ébano ou o jacarandá. Porque são madeiras de alta densidade, madeiras mais duras, muito resistentes e que têm um trabalho muito pequeno de acordo com a umidade, quando elas estão bem secas, bem estabilizadas. A escolha da madeira faz diferença sim. Geralmente nas fábricas são utilizados outros tipos de madeira, nada contra, você também pode utilizar, como por exemplo um jatobá, um roxinho, você vai conseguir usar, mas você tem que escolher a madeira correta desses tipos para que você não tenha problemas no futuro, dela vir a rachar, dela vir a descolar ou deformar com o tempo de acordo com as variações de umidade. Então eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, não deixe de curtir e compartilhar, se inscreve no canal. Deixa aquele forte abraço, até o próximo vídeo. Tchau!